Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, tá? Vou tomar aqui um pouquinho de chá que eu fiz uma merenda ali, tá? Vamos agora iniciar a segunda parte, tá, pessoal? Falei muita coisa aí, né? Qual foi o tema aí que a gente tá falando? O que é o culto espiritual? Então, pessoal, você viu que eu destrinchei aí que o culto espiritual não tem nada a ver com esse culto aí que as pessoas estão fazendo aí, essas reuniões, não tem nada a ver, né? E ele fala, onde podemos cultuar ao Deus vivo? Aonde é que a gente pode cultuar esse Deus vivo, né? Se o culto é espiritual, em qualquer lugar. Essa é a resposta. Em qualquer lugar que você parar, começar a meditar, orar e depois começar a estudar as escrituras, começar a estudar essas coisas espirituais, você está cultuando a Deus. Ou então, quando você se propõe a fazer o bem ao próximo, você está cultuando a Deus. Tá? Isso que a gente falou na primeira parte, né? Mas vamos ver lá a definição que ele dá o que é o culto espiritual. Ele fala o culto espiritual frequentemente associado ao termo culto racional. É o que Paulo fala lá, né? Que a gente tem que ter o culto racional. É um conceito que descreve a adoração a Deus de uma forma ativa e consciente, envolvendo a participação ativa da mente e do coração. Por isso, quando você vai fazer qualquer coisa, tem que fazer de coração, pessoal. Ah? Porque senão você é você fazendo para o Senhor. Então, você fazendo para o Senhor é você fazendo de coração. Por isso, tá? Eu coloco aqui o meu Pix e deixo você contribuir segundo o seu coração. É isso que a espiritualidade, os apóstolos ensinam lá. Os irmãos têm que dar segundo o coração dele, com alegria, não com tristeza. Porque Deus ama que dá com alegria e não com tristeza. É por isso que eu deixo isso, porque também a contribuição que você dá para ajudar alguém, ou dá aqui para ajudar o meu canal, é como uma adoração, um serviço a Deus. Tá? Aí ele fala, não de forma ritualista ou passiva. É uma busca por uma conexão profunda com o divino, onde a fé se manifesta através de ações e atitudes que reflete a transformação interna. Então, vai refletir se você está mudando internamente, você vai demonstrar isso nas suas ações e nas suas atitudes. É isso que eu não vejo, tá, pessoal? Eu vejo tantos religiosos aí no seu dizendo que sua reunião, seus cultos a Deus, mas essas pessoas não mudam a atitude, as suas ações continuam, às vezes, mentindo, fazendo as coisas, tá? Eu digo, como é que essa pessoa está dando um culto a Deus? Não pode, tá, pessoal? Então, por isso que culto a Deus não é isso como os pastores ensinaram, tá? E a gente está destrinchando isso agora, né? É por isso que os líderes aí não querem que vocês assistam meu vídeo, tá? Agora a gente vai para a parte das escrituras, tá? Mas antes vamos terminar o texto aqui, né? A segunda parte. A gente já respondeu, né? Onde podemos cultuar o Deus vivo? Né? Em qualquer lugar, tá, pessoal? Porque esse culto está acontecendo interiormente, tá? Se você se torna o templo da Deus em qualquer lugar, você pode cultuar a esse Deus. Aí ele fala, um dos grandes problemas com as igrejas atuais é a
forte anseio de se tornar atraente e gostosa aos olhos do mundo. Então, é o que as igrejas fazem, tá? Como é que se diz? Para que você seja atraído para esse lugar. Então, ele começa a fazer um forte anseio, apelo para se tornar atraente àquela igreja, para chamar você para aquele lugar, aos olhos do mundo, tá? Por isso que eu não tenho intenção nenhuma, tá? De chamar ninguém. As pessoas que estão vindo aqui, se inscrevendo aqui, estão aqui me assistindo, é porque elas querem a verdade, tá? Quem não quer vai embora, tá, pessoal? Sem problema nenhum, tá? Cada um, o entendimento que eles estão entendendo, tá, pessoal? Aí ele fala, como exemplo dessa obsessão para atrair ao mundo, para atrair o mundo para dentro da igreja. Então, é isso que a maioria, tá, desses religiosos, eles querem atrair, com essa obsessão, atrair as pessoas que ele diz que estão no mundo, né? Todo mundo está no mundo, eu, você, todo mundo está no mundo, tá, pessoal? Eu não sei, para dentro da igreja, então, para dentro daquele quadrado que ele construiu com a mão. E a própria Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Os evangélicos lêem isso, tá, pessoal? Mas por que ele pensa que é a igreja? Porque esses falsos profetas estão colocando isso na mente dessas pessoas, tá? Aí ele fala, os líderes focam em mensagem egocêntrica, então, do ego, né? Egocêntrica, porque vem do ego, egocêntrica, então. E a mensagem dele é tudo vem do ego, não de intuição da espiritualidade. Não é como eu aqui. Eu falo coisas aqui que pode me prejudicar. Mas olha a pregação daquele que estão querendo vender o curso dele, que ele está querendo chamar você. Oh, meus irmãos, venha, Deus vai lhe abençoar. Opa, ele está falando comigo agora. Ele quer que você seja feliz. Ele venha o culto que vai acontecer. Então, os espiritualistas para vender curso também. Eles vão, tudo são pregações do ego para atrair você para esse lugar. Eu falo aqui, ó, coisa até que é dura, tá? Tem pessoas que nem ficam aqui, tá? Algumas ficam aqui porque querem a verdade mesmo. Não tem um compromisso de negócio, é passar verdadeiramente o que é da verdade, tá? Tem um compromisso de querer ficar rico, não. Se eu quisesse ficar rico, eu fazia igual a eles aí. Começava a enganar vocês, ficava igual a eles. Ia logo pro braço do capeta logo e enganava e ficava rico aí. Mas você sabe, principalmente vocês que me assistem assiduamente, sabe, tá? Você viu que eu fui até chamado de vigarista, tá? Aí ele fala, a maioria das pregações é sobre bênção na vida da pessoa, que são atraídas para esse lugar que eles chamam de igreja. Então, é isso, a maioria das pregações, olha aqui o texto, pessoal, das pregações desse pastor, é bênção na vida das pessoas. Por quê, pessoal? Quem é que não quer dinheiro? Vocês estão aí, que a Matrix colocaram vocês aí, principalmente vocês que são, como é? De uma... É pobre, né? Vem como eu de uma periferia, como eu sou. Quem é que não precisa de dinheiro, pessoal? Quem é que não está com problema aí? Então, a maioria deles, eles chamam isso. Olha a mesma coisa os espiritualistas estão fazendo. Caindo na mesma malha fina que os pastores caíram também. Muitos espiritualistas estão caindo. E não estão dando verdadeiro culto verdadeiramente a Deus, tá? Então, ele faz isso para atrair vocês, porque é igual a doce, né? Criança, quando você quer atrair criança, o que é que vocês dão?
doce a ela. Então, estão dando doce às criancinhas, igual a vocês. Para chamar para esses lugares que eles chamam de igreja, e que não é igreja. A igreja de Cristo é espiritual. Aí ele fala, assim o culto racional, o culto espiritual, começou aí, tá a minha mãe aí, né? Você vai ouvir aí a voz aí, tá? Significa adoração consciente. Então, é quando você está desperto, consciente, adorando conscientemente a Deus, com amor, mas também com entendimento. Por isso, para que a pessoa que crê em Deus possa cultuar e adorar a Deus, tem que estar desperto espiritualmente. Então, tem que estar desperto para que possa acessar essa dimensão que é a igreja de Deus, a qual Cristo é a cabeça do corpo. Então, porque o corpo espiritual, essa igreja, né? Se você não está desperto espiritualmente, você não acessa essa dimensão. Você até fica no lugar lá, vai para a igreja, né? Fica no lugar, mas não recebe nada, porque sua consciência não está, você não está acessando. Porque é frequência, pessoal. Você não entrou na frequência. Tá? Não despertou a consciência. Você nem sabe. Tem pessoas que vão para esses locais que ele diz que é igreja, nem sabe porque está ali. Ah, como é que eu faço? Ah, levanta a mão? Ah, sim. Tem pessoas que nem sabem, pessoal. Então, uma pessoa dessa não está adorando a Deus, tá, pessoal? Tá? Então, ela não consegue acessar a dimensão espiritual aonde está Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá lá os anjos, os mentores, esses seres espirituais, porque quando a gente começa a entrar nessa dimensão, esses seres estão aí e ele vai começar a abençoar a nossa vida. Então, essa dimensão é aonde está a igreja de Deus, a igreja espiritual, aonde Cristo é a cabeça. Você entende, pessoal, como está tudo fora do lugar, o ensinamento que está aí? Então, esse cultos aí não tem essa consciência. Então, Cristo não pode operar nesses meios, pessoal. Tá? Não está sem consciência. É por isso que a maioria que estavam lá, estavam tudo sofrendo, veio para o meu canal. Entenda isso. É claro, não foi eu que fiz isso. É a situação que você está percebendo mesmo, tá? O que mais, pessoal? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse culto espiritual? Se a Bíblia não falar, tá aí pronto, pessoal. Aí já era. Então, vamos ler Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem duas ou três em meu nome, então, essa pessoa está conectada ao nome de Cristo, né? Ali eu estou no meio deles. Então, ele está na frequência, está obedecendo, está no nome. Então, não é qualquer pessoa que se reunir aí e começa lá a ler a Bíblia. Não é isso, tá? É aquele que se reunir em meu nome, no nome de na frequência de Cristo, tá? Por quê? Os católicos diz que estão reunidos em nome de Cristo. Mas os evangélicos acreditam que Deus está na reunião dele? Não acredita. A mãe, a filha falando da mãe, né? É a discussão da filha e da mãe, tá? Aí o que mais? João 4, 23 e 24. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade.
São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, é bem claro o que Cristo fala para aquela mulher. Deus é espírito. Então, como é que a reunião que a gente vai fazer aqui, se não seja um culto espiritual, pessoal? Você é espírito também, tá? Mas você está um corpo. Mas você se limita a esse culto a um lugar só. Não. Você é um espírito, então, em qualquer lugar você se torna um templo para adorar a Deus, cultuar a Deus, em espírito e em verdade. A música fala, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Então, é claro, pessoal, por que não entende? Porque estão ensinando errado. Os líderes estão ensinando, porque tem interesse por detrás. Então, quando tem interesse aí, não é um culto a Deus com verdade. Por isso que não habita, é por isso que vocês estavam tudo lá, antes de vir para o meu canal, estavam tudo lá, eu também estava, e a gente não melhorava, pessoal. Tá? Aí o que mais? Salmo 100, versículo 4. Entre por suas portas com ação de graça, e seus atos com louvor. Dê-lhe graça e bendiga o seu nome. Então, o salmista diz, entre pelas suas portas. Então, qual é a porta? É Cristo. Com ação de graça. Então, se você não está na frequência de Cristo, não está em Cristo, no nome dele, não vai render ação de graça no seu ato com louvor. Você não vai. Não tem alegria, não tem ânimo. Tem pessoas que não tem ânimo para fazer o bem ao próximo. Não tem ânimo, não tem nada. Não está dando culto a Deus. O verdadeiro. Ao que mais? Salmo 96, versículo 8 e 10. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Entre nos seus átrios, trazendo oferta. Adore ao Senhor no seu esplendor da sua salvação. Trema diante dele todos os habitantes da terra. Diga entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Então, a gente tem que estar no ato de Deus, adorar a Deus, tá? Através da frequência do nome. Agora, nessa nova aliança, o nome de Cristo, tá? Porque Deus vai julgar, ele vai operar ali no meio daquele povo, tá? Sempre Deus fez isso, tá, pessoal? Por isso que antigamente Israel foi um povo que ele separou para que deu fruto de justiça, de amor, tá? Mas você viu o que aconteceu, né? Israel não deu nada, deu foi outra coisa. Aí ele fala, Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus o sacrifício de louvor, que é o fruto do vosso lábio, que confessa o seu nome. Então, é através da frequência de Jesus Cristo, né? Que a gente tem que oferecer a Deus esse sacrifício de louvor, que é o fruto lá que está confessando o nome de Deus, crendo em Deus, andando com Deus, sentindo Deus, né? Fazendo o bem que Deus nos manda. É isso que a gente tem que entrar. E isso vai ser como um culto, uma adoração, um louvor a Deus. Aí, Salmo 95, versículo 1 e 2. Venha, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação, que é Cristo, né? Vamos à presença dele com ação de graça. Vamos aclamar com cântico de louvor. Então,
vamos nos conectar a essa rocha, essa pedra de esquina que foi rejeitada por edificadores. Vamos à presença dele com ação de graça. Então, vamos nos conectar a Cristo, que é a parte da divindade de Deus, tá? Que está aqui para nos ajudar, tanto espiritualmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tá? E é através dessa conexão que a gente cultua a Deus. Cristo veio nos ensinar tudo isso, tá? Ao que mais? Hebreus 10, 25. Não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procure encorajar um ao outro, ainda mais quando vê que se aproxima aquele dia. Que dia é esse? Que dia que está se aproximando? Então, não deixe de se reunir como igreja. Como igreja, então, porque você é a igreja. Como é que você se reúne espiritualmente? É através desse culto. Você está ligado, em ligação. Você pode estar agora no Japão, você pode estar aí em outro estado, você pode estar em outro bairro, mas quando você entra na mesma visão, na frequência, você está ligado ao corpo de Cristo. Então, você está reunindo como igreja. É espiritual, pessoal. Mas, o que é que ele fala aqui? A igreja, não, vamos reunir lá. Ó. Você não pode deixar aqui faltar. Se vocês faltarem, você já viu, né? Vai receber a punição, o mal vai lhe pegar. E tem muitas pessoas debaixo disso, tá, pessoal? Por falta dessas pessoas ensinarem errado, então enganando essas pessoas, tá? Para que tire coisas dessas pessoas. E essas pessoas estão presas aí, tá, pessoal? O que mais? Atos dos Apóstolos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, então, é esse Deus, tá? O Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feito por mão de homem. Então, ele não habita aí. Mas por que que os evangélicos e eles, como é que se diz, ainda é necessário você ir por um templo? Ele não quer se tornar o templo de Deus. Entende, pessoal? Esse é o problema dessas pessoas, tá? Aí ele fala, Efésios 2, 21, no qual todo edifício ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Então, se você é um edifício, está se ajuntando a... Você é um santuário, está se juntando a igreja, o edifício espiritual, você vai se tornar um santuário santo no Senhor. Entende? É espiritualmente. Entende, pessoal? Aí o que mais? Mateus 16, 18. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, né, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderão vencê-la. Então, aquele que se tornou a igreja, pessoal, que está nessa pedra que é Cristo, né? Está fundado em Cristo, nos apóstolos e nos profetas, a porta do Hades, então, que é inferno, né? Todo esse espírito de baixa não vai poder prevalecer. Por quê? Porque nesse corpo está, Deus deu à igreja autoridade a esse corpo de Cristo. Então, se você está conectado a ele, não vai prevalecer contra você. Hã? Desse daí não mexa não, que é problema, tá? Os espíritos falam que é do homem lá de cima. O quê? Colossenses 1, 24.
Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo e que resta as aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo estava trabalhando, passando sofrimento para ele se completar no corpo de Cristo. As aflições que ele estava tendo ele estava trabalhando a favor do corpo que é a igreja, então, dos irmãos, tá? Aqueles que eram da igreja estavam trabalhando, instruindo, explicando para que eles não saíssem do corpo espiritual, tá? Que mais? 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Então, pessoal, a gente é o santuário. Por quê? Deus habita na gente, no nosso coração, na nossa alma, tá? Deus habita, o Espírito de Deus, tá? Por quê? Porque ele falou lá em Atos, né? 24 lá, que ele não habita em templo feito por mão de homem. Então, esse templo aqui de pedra, a igreja, né, que construída, foi feita pela mão do homem. E Deus não habita ali. Deus habita no templo que ele fez. Então, você é um templo que Deus fez você, para ele habitar. Entende? Essa é a nova aliança que Cristo trouxe, tá? Antes disso, Deus estava habitando numa tenda que foi preparada por Moisés, que existia lá um lugar que era Santo dos Santos, lugar santíssimo. Ali estava a presença de Deus, Deus estava ali naquele povo de Israel antigamente, né? Porque Deus ainda não poderia habitar no coração do homem, né? Por causa do pecado de Adão. Mas por isso que ele enviou o filho dele, Cristo, para que esse pecado fosse pago, tá? E agora Deus tem acesso, quando você crê em Deus, tem acesso, você se conectar com o Criador. Por isso que quando o levita, né, que era daquele tempo lá de Israel, ele entrava amarrado com a corda, o sacerdote aí corda no pé, porque quando ele entrar nesse lugar santíssimo, se ele não tivesse se purificado, tá? Ele caía lá igual um cepo duro. Pá! Eita, caiu o cara. Puxa, aí ninguém tava lá, o que é que fazia? Puxava o cara na corda, tá morto. Vamos enterrar aí o corpo. Você vê que não é coisa brincadeira, tá, pessoal? A presença de Deus, tá? Então, Deus agora, a presença, o Espírito, ele vai habitar naqueles que se colocam crer no coração, e Deus, esse Espírito, vai começar a trabalhar na sua vida, a levar você à purificação, à iluminação, a aperfeiçoar você. Aí o que mais? Atos dos Apóstolos 2, 46 e 47. Todos os dias continuava reunindo no pátio do templo, partindo o pão em casa e junto participava das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente que ia sendo salvo. Então, pessoal, os apóstolos eles se reuniam no pátio do templo, ele não estava nem no templo, né? Era no pátio. Então, reunia ali, vamos marcar para ir na sua casa para fazer lá a reunião, o partir do pão. Então, naquela comunhão que ele tinha ali, então o povo ia sendo acrescentado, ia sendo salvo. Então, Deus estava trabalhando ali. Foi o que os apóstolos fez, né? E você sabe o que a Matrix fez. Tá, separou logo aquele povo ali, porque estava dando fruto espiritual muito elevado, então eles não querem isso. Tá?
Por isso que esse espírito foi perdido aí ao longo da história da igreja, tá? Aí o que mais? Isaías 55, 1. Venha todo que estão com sede, venha a águas. E você que não possui dinheiro algum, venha, compre e coma. Venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem um custo. Então, água representa a palavra de Deus, né? O vinho representa a alegria do Espírito e o leite, a palavra de Deus também. Sem dinheiro e sem custo. Então, sem dinheiro e sem custo. Você recebe isso, tá? Pela conexão. Porque agora, na nova aliança, a gente recebeu esse dinheiro. É a profecia de Isaías, tá? Ao que mais? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Todas a escritura que é inspirada por Deus, então, aquela que é inspirada, tá? Que teve a escritura que não foi inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, então, o homem de Deus é o quê? É o homem espiritual, aquele que despertou, aquele que é espiritual. Então, a escritura é para nos ensinar, repreender, corrigir, instruir a gente na justiça, um homem de Deus, né? Homem e mulher de Deus, né? Seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, para fazer a obra, para glorificar e adorar a Deus. Então, para isso, por isso que a gente tem que estudar as escrituras inspiradas por Deus. Tá? Que mais? 2 Coríntios 2,14. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a frequência do seu conhecimento. Em todo lugar. Por isso que eu coloquei a pergunta: e onde podemos cultuar ao Deus vivo? Em todo lugar você tem que exalar a fragrância, né? A frequência desse conhecimento, tá? Cristo está nos conduzindo vitoriosamente, né? Então, a gente tem que exalar. Esse exalar é o conhecimento, a frequência espiritual, a fragrância do conhecimento em todo lugar. Então, todo lugar a gente pode adorar, cultuar a esse Deus vivo. O Deus vivo, porque tem um Deus morto, tá? Entenda, tá, pessoal? Aí ele fala, 2 Crônica 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar do seu mau caminho do céu, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, se aquele que é povo de Deus chama pelo nome, ele tem que se humilhar, orar e buscar a face. Porque Deus vai curar. Então, no culto, por isso que a cura, a cura de trauma, a libertação, na hora que inicia o culto ali, muitas pessoas sentem isso. Porque quando você ir com sinceridade e humildade, orar a Deus com sinceridade, então isso acontece. É só você fazer isso aí, pessoal. Olha aí, quando você disse, nossa, se orar, chega a chorar, a lágrima, sinceramente, na hora que você levantar dali, você é outro. Não tenho dúvida disso, tá? Isso já aconteceu comigo. O que mais? Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada pode, mas você pode se separar.
A única coisa que pode separar do amor de Deus, essa conexão, é você, pessoal. Se você se conecta, ninguém pode separar. Tá? Você está conectado ao corpo de Cristo, da igreja. Aí é você que decide não querer estar conectado. Porque ninguém vai poder separar. O inimigo vai tentar, vai espernear, mas você vai estar conectado com o Criador. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, aquele que está na frequência é uma nova criatura. Porque ele tem que ser novo, ele tem que despertar, ele tem que ser uma nova criatura. Ele tem que estar consciente para adorar a Deus, tá? O que mais? Colossenses 3:1. Portanto, se você for ressuscitado juntamente com, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra. Então, aonde Cristo está agora? No lugar mais alto, então está em outra dimensão espiritual elevada à direita de Deus. Então, para a gente entrar, acessar isso, a gente precisa elevar, despertar a consciência. Porque quando a gente entra em outro nível espiritual, a gente é como eu preguei aqui, a faixa de amparo. O que é a faixa de amparo? É essa faixa espiritual aonde estão os mentores, os anjos, os seres espirituais. Tá, pessoal? Então, e é nessa faixa, quando a gente começa a entrar nessa faixa, que a gente é esse corpo espiritual. E começa a trabalhar no nosso ser. Por isso que muda. Aquele verdadeiramente que ele muda, tá? Ele cultua verdadeiramente Deus, ele muda a frequência. Se vocês ficarem aqui, vocês não vão ser mais o mesmo, tá? Aí o que mais? Efésios 6,18. Ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração, súplica. E para isso, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, como é que a gente pode orar todo o tempo, pessoal? No Espírito. Então, por que o culto, a oração, ali a súplica, é espiritual? A gente tem aqui os nossos fazeres. Como é que... Nossa, irmão, como é que eu vou ficar orando aí? Ora em espírito, porque você está conectado. Mesmo ali, ó, você no trabalho, você está no espírito, está conectado com Deus. Porque você é o templo. Então, não existe hora e tempo para o culto. Não existe isso, tá? Qual é o dia e a hora, irmão Samuel? Eu digo a hora que você estiver pronto de se conectar. Não existe. Momento que você estiver pronto, Deus vai estar pronto. Então, vai estar a reunião dos santos ali, que é esse culto espiritual a Deus. Aí o que mais? Romanos 12, versículo 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem toda a mesma função. Assim também é Cristo em nós, que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos uns ao outro. Então, olha aqui, pessoal. É claro, pessoal. Eu não sei porque esses pastores não ensinam a vocês isso, tá? Então, ele está falando assim como, por exemplo, meu corpo aqui tem vários membros, né? Tem um braço, a perna, né? A cabeça, né? Não existe vários membros, mas é só um aqui. Sou eu. E eu controlo todos esses membros. Então, ele diz... Membros não exercem a mesma função. Então, a função da mão é uma, a função da perna é outra. Né? Assim também,
em Cristo. Então, assim também em Cristo nós, que estamos o quê? Que somos muitos, formamos o corpo de Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, existe uma ligação espiritual, pessoal. Por isso que o inimigo ele pensou que separando a igreja ali, lá a igreja primitiva, que começou com os apóstolos, ele separou, ele estava pensando que a igreja não ia continuar. É engano dele, porque a igreja é espiritual. Tá? Ele pensou que separando fisicamente aqui, a igreja, ele ia separar a igreja de Cristo. Não. Por isso que Cristo falou, a porta do Hades não vai prevalecer contra a igreja. Aqueles que estão ligados no... Entende? Por isso que Cristo falou. Aí o que mais? 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido a misericórdia, mas agora receberam. Então, o que é que Pedro está falando, pessoal? Antes a gente que não estava desperto, a gente não era povo. A gente vivia nas trevas aí, praticando coisas aí, tá? Você sabe, tá? Cada um aqui fez as suas práticas, então. Por quê? Porque a gente estava inconsciente, a gente não sabia qual era o nosso propósito, o que é que a gente veio fazer. Então, depois a gente se tornou gerações eleitas e nação povo, quando a gente despertou a consciência. A gente recebeu a misericórdia. Ao que mais? 1 Coríntios 12, 14 e 20. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Então, o meu corpo é feito de vários membros. Cabeça, o braço, a mão. E cada um tem uma função. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que eu não sou o olho? Não pertenço ao corpo. Nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então, existe muito membro nessa igreja de Cristo, né? E cada um tem uma função, tá? Nesse corpo. Você tem que encontrar esse seu propósito de vida que você tem no corpo para você fazer, né? E você fazendo qualquer coisa que não seja como eu estou fazendo, não significa que é melhor do que o outro. Então, o olho não é melhor do que o outro, a boca, então, nada é melhor. Todo mundo está agindo em uma função. O que é que eu falei na primeira parte? Que Deus está agindo em cada camada espiritual, né? Através do corpo dele, do corpo de Cristo. Então, de várias formas. Entende, pessoal? É isso que eu falei no começo, que existe frequências de Deus em várias dimensões. A gente é um Deus também, tá? Não é o Deus o Pai, mas a gente também se coloca como Deus quando a gente está fazendo bem ao próximo. Tá? Ao que mais? Efésios 4:12. Com o fim de preparar o santo para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o culto a Deus, né? Aquela obra que está fazendo o culto é para preparar o corpo de Cristo para ser edificado ali no corpo. Então, é chamar aquele, despertar aquela consciência para ele se conectar ao corpo de Cristo verdadeiramente. Tá? Essa é a obra. Tá? E o próprio Espírito é que faz esse movimento. Então, se o Espírito não tiver aqui me movimentando, tá? Como é que as pessoas vão se conectar ao verdadeiro corpo de Cristo? Vão ficar aí nessa igreja. Os falsos profetas dizendo que é ali que é a igreja, que é a igreja, o corpo de Cristo, entende? Vai ficar falando isso. Aí o que mais? 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer escravo, quer livre. E todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, está bebendo da mesma fonte, o Espírito de Deus está trazendo toda a informação, conhecimento. Então, quem foi batizado nesse corpo, em um só corpo. Então, o corpo significa a igreja de Cristo. Aí você pergunta, irmão, por que tanta igreja aí? É isso, é a confusão que eu falei que existe aí, tá? E a pergunta é, isso é onde é que está esse culto agora aí? Essas pessoas fazendo. Se só existe um corpo. Entende? E a gente tem que seguir aquilo ali, o que a espiritualidade quer. Quando tá fora, tá, pessoal? Aí vocês vão ouvir aqui minha frase, tá fora, tá? Aí o que mais? 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então a gente é o corpo de Cristo. Então Cristo está como cabeça sobre a gente, tá? Por isso que ele é o cabeça desse corpo. Vocês aí que estão no entendimento espiritual, vocês são o corpo de Cristo. Então isso que é a igreja, não é essa parede aí que esses pastores estão falando. E não existe lugar para você cultuar a Deus, porque você é um templo. É o que mais? Preciso falar essas verdades aqui, tá? Para que vocês entrem em outra dimensão espiritual, tá? Sair dessa dimensão que foi colocado você aqui na terceira dimensão, tanto do físico, tá? Romanos 12, versículo 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo como membro, esses membros não exercem toda a mesma função. Assim também Cristo em nós, que são muitos, formam um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, estamos interligados espiritualmente. Efésios 5, 29 e 30. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, Cristo está alimentando essa igreja. Então, quem está conectado à igreja de Cristo, ele recebe alimento. Ele recebe alimento de Cristo, que é o pão e a água. Né? O pão, a palavra de Deus, a água também simboliza o Espírito e a palavra de Deus que está movendo dentro de você. Então, está alimentando essa igreja espiritual. Que mais? Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que você for chamado para viver em paz, como membro de um só corpo. Sede agradecido. Então você foi chamado para um só corpo, não para várias igrejas, várias coisas,
Deus não chamou você para isso. Isso é confusão, tá? O que mais? Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, quem é ele? Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Então, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Para que tudo tenha a supremacia. Nossa, essa palavra, né? Ele seja o supremo de todas as coisas. Cristo, né? O que mais? 1 Coríntios 6,15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Você não sabe isso? Tomará eu o membro de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Então, tanto prostituta física, tá, pessoal? Você não pode tomar seu corpo, como também a prostituta espiritual, que é as igrejas. Então, você não pode ficar se prostituindo com outros deuses, outros espíritos estranhos. Você que é membro do corpo de Cristo, verdadeiramente, o corpo espiritual. Então, por isso que a gente que foi chamado para esse corpo, a gente não fica aí adorando qualquer deus, tá? Não fica aí se prostituindo espiritualmente e fisicamente também, tá? A gente não pode chegar lá unir. Eu pegar aqui, já pensou eu pegar aqui, vou, depois que eu acabar de ganhar, agora eu vou dar uma relaxada, eu vou ali me deitar com uma prostituta. Pago um dinheiro a ela e aí deito com ela para fazer lá. Tá certo isso, pessoal? Tá certo eu fazer isso? Entende? Tanto físico como espiritual, tá? O que mais? Efésios 1, versículo 10. De tornar a congregação em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto que estão no céu como que estão na terra. Então, essa congregação de Cristo, né, quando você cultua espiritualmente, você entra numa dispensação de plenitude do tempo. Então, não existe tempo. Então, tanto que está no céu, está cultuando a Deus, como que está na terra. Então, a dimensão espiritual e física. Então, quando a gente está cultuando a Deus, existem essas dimensões. É o que ele fala aqui em Hebreus 12, 22 e 24. Vamos ler. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, veja, celestial nessa Jerusalém aí, do lá Israel não, tá? Com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. Então, a gente, quando está cultuando, a gente chega à reunião alegre dos filhos de Deus. Isto, ele fala, isto é daqueles que têm o nome dele escrito no céu. Então, daquele que despertaram, daquele que tem o nome escrito no livro da vida, está lá no céu. Então, essa reunião não é para todo mundo. Então, todo mundo que está aqui tá conectado? Não está, pessoal. Se você não tiver conectado, você não tem o seu nome escrito no céu, você não participa dessa reunião. Tá? Já começa daqui. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos. E chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Então, são aqueles espíritos aperfeiçoados, são mentores. Então, tem anjo, né? Tem Deus, tem anjo, né? Tem os filhos mais velhos, então, aquele que estão mais velhos, mais antigos, né? Vocês chegaram nessa reunião. Então, quando a gente abre um culto, todos esses seres estão cooperando para a gente.
É isso que eu chamo de espiritualidade. Entende, pessoal? Aí ele fala, quem está mais nessa reunião que a gente faz, pessoal? Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança, que borrifou o sangue, que fala de coisa muito maiores do que o sangue de Abel. Então, a gente se chegou até Jesus. Então, Jesus, os anjos, os filhos de Deus mais velhos, os espíritos aperfeiçoados. Então, todos estão nessa reunião espiritual. Então, isso é o culto espiritual. Quando a gente entra, tá? A gente entra nessa dimensão. O que mais? Atos 4, 32 até 35. E era um coração e alma da multidão que cria. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram em comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todo que possui herdade ou casa, vendendo, trazia o preço do que for vendido e depositava ao pé dos apóstolos. E repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, você vê que esse espírito se foi, tá, pessoal? E isso foi lá quando os apóstolos começou lá a reunião espiritual. Então, acontecia coisas, tá? E aquele povo sentia o temor, ele trazia as coisas, aquele que tinha casa, né? Tinha bens, né? Dessa terra e dividia com o que não tinha. Isso acabou, tá? Isso acabou, mas espero que esse espírito volte, tá? Aí ele fala, Colossenses 2,5. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz em verificar que está vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Então, você vê que o apóstolo Paulo, mesmo ele não estando fisicamente com os irmãos, ele estava no culto. Ele disse, espiritualmente eu estou, viu, irmão? Porque vocês estão conectados à igreja espiritual, à igreja de Cristo, eu faço parte. Eu estou participando do culto, mas não presente de corpo com vocês, mas em espírito. E estou sabendo que vocês estão vivendo plenamente em ordem. Está firme a vossa fé em Cristo. Entende, pessoal? O que mais? Colossenses 2:1. Portanto, gostaria de que soubesse como é grande a luta que enfrentamos por vós, pelo que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, tinha pessoas que não conheciam o apóstolo Paulo pessoalmente, mas eles acreditavam, ele estava na fé, ele entrou no corpo de Cristo. Que mais? É igual eu aqui. Tem gente aqui que está no meu canal que eu não conheço pessoalmente. Mas Cristo conhece. Então, se ele entrou no corpo, eles estão acreditando, então ele faz parte do. 1 Coríntios 5, versículo 3 e 4. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito. E já julguei quem praticou tamanha indolência como se estivesse presente. Então, por quê? Porque ele está lá no corpo, tá? É o corpo de Cristo, é Cristo que vai julgar essa pessoa, tá? E aí Paulo disse, eu já julguei porque Cristo já julgou, tirou essa pessoa do corpo espiritual. Então, não é um julgamento de Paulo, porque Paulo não estava nem presente. Entende o engano que existe por aí, pessoal? O que mais? 1 Tessalonicenses 2,17. Nós, no entanto, amado irmão, privado momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distante do vosso coração, trabalhando incessantemente com o objetivo de ir ver o vosso rosto. Então, pessoal, você viu que ele não está pessoalmente, mas
de coração, ele não estava distante, estava conectado. Então, é uma conexão de alma. Coração é alma. Então, algumas pessoas que estão aqui, pessoal, elas estão longe de mim, mas ela já sentiu que está conectada comigo. É isso que é a igreja. Tá? Ao que mais? Hebreus 3,14. Porque passamos a ser participantes que, desde que na realidade nos apeguemos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Então, você se torna participante de Cristo, do corpo de Cristo, quando você se apega à fé em Cristo, né? Até o fim, você deposita. Então, aí você vai estar conectado. Que mais? Hebreus 6,19. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e seguro, o qual tem pleno acesso ao santuário interior por detrás do véu. Então, aquele que está conectado à alma dele é como um âncora, ele vai acessar o santuário interior. Então, é interior, tá vendo? O culto, a reunião, por detrás do véu. Então, o que é que está por detrás do véu? O mundo espiritual aí. Ele vai acessar, tá? O santuário por detrás do véu. Por quê? O que tinha por detrás do véu era lugar santíssimo, né? Porque para separar o lugar santíssimo tinha um véu. Mas esse véu foi rasgado quando Cristo rasgou lá na morte dele. Então a gente pode acessar atrás do véu, aonde está a presença de Deus. Fica até o fim, tá, pessoal? Vocês vão receber o bênção aqui. Aí 1 Pedro 5,9. Resistir permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que têm de todo mundo está atravessando o mesmo momento de sofrimento. Então, você vê que Pedro manda as pessoas resistir na fé, consciente, né? Está consciente de que tem pessoas também, irmãos, que estão na mesma frequência, estão sofrendo perseguição, estão sofrendo coisas, problemas também. Não é só você, pessoal. Estamos conectados. Ao que mais? 2 Pedro 3, 17 e 18. Sendo assim, amado, estando bem informado, guardai-vos para que não seja conduzido pelo erro e sedução do que não tem princípios morais, vindo aprender a vossa segurança e cair. Então, tenha cuidado para que esses daí que são lobos, devoradores, seduza você, vai conduzir você para o erro, né? E essas pessoas não têm princípios morais, mente, né? Faz qualquer coisa aí, vindo aprender você e a vossa segurança e você cair na fé. Fique esperto, tá? Fica alerta, é o que eu estou alertando vocês. Atos 20, 21. Testemunhei tanto a judeu como grego, ele necessita se converter a Deus, sob o total arrependimento, a fé em nosso Senhor Jesus. Então, Paulo, né, testemunhou tanto para judeu como para grego a necessidade de todos se converter a Deus. Então, despertar a consciência, né? E chegar ao arrependimento e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Essa foi a intenção de Paulo, tá? Os cultos, tudo para isso, para fazer com que essas pessoas se convertam, se busquem a Deus. Aí o que mais? Atos 2, 40, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e na oração. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Nosso culto, perseverar na doutrina dos apóstolos, né, de Cristo, né, que os apóstolos e os profetas, e na comunhão. Essa comunhão espiritual, se for física, também pode ser
no partir do pão e na oração. Então, é isso que a gente tem que fazer. É o culto espiritual. Por quê? Nesse culto está os anjos, os mentores, Deus, né? A divindade que é Pai, Filho, Espírito Santo, está nesse culto quando a gente inicia o culto espiritual. Você vê que não é brincadeira o culto. Então, Deus está aqui, pessoal? Aqui. Cristo está aqui? Está aqui. O Espírito está aqui guiando? Está aqui. Os anjos mentores estão aqui protegendo, nos orientando? Está aqui. Então, quando você inicia essa frequência, você assiste, então todos eles estão com você. Você não está sozinho. Agora só que você não vê. Ai, irmão Samuel, eu olho para o lado, eu não vejo, eu não vejo. Você não está só, tá, pessoal? Por isso que é esse engano que está por aí, tá, pessoal? E eu precisei falar com isso, eu até me estendi, ó, 1 hora e 5 minutos. Nossa, eu não sei nem se vocês vão assistir esse vídeo, tá? Todo, tá? Eu não sei, mas o importante é que eu passei a mensagem, tá? E quero agradecer a vocês, tá? Obrigado aí. Já melhorei bastante, né? Tô medicado aí, porque tive febre, né? Eu falei aí na primeira parte. Mas graças a Deus, né? Estamos aqui para continuar nosso serviço, a nossa adoração a Deus, né? Tem até uma música que eu cantava na igreja. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar seu nome. Vamos adorar seu nome, aleluia, né? Cantava lá, tá, pessoal? Mas é isso, então. Mas a adoração verdadeiramente é essa. E ele não tem tempo e nem lugar. Foi onde eu coloquei a pergunta: onde podemos cultuar o Deus vivo? Em qualquer lugar. Quando você se torna o santuário do Deus vivo. Você se torna vivo o Espírito Santo, tá? Aí você em qualquer lugar, debaixo da árvore, debaixo da ponte, aonde você se reúne, onde você está, você vai estar cultuando a Deus. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês para não alongar mais do que já está longo. Agradecer a vocês, a Deus, essa espiritualidade. Agora você entendeu o que é espiritualidade, né? Agradecer toda essa espiritualidade a Deus e até a próxima, se Deus e essa espiritualidade, então, entende? Esse conjunto aí, permitir. Tchau!